Quem sou eu pra que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Agora vamos desfrutar do programa Mães Amorosas, ouvir a palavra do Senhor, iniciando com Provérbios, palavras de sabedoria. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Temos como título: Dê valor ao que tem valor. O sábio conhece o valor das instruções e sabe extrair lições preciosas do conhecimento. O mesmo ocorre na igreja. Há pessoas que aproveitam muito bem toda a palavra ministrada na casa de Deus e as aplicam imediatamente na sua vida pessoal ou na vida profissional e prosperam. Ao passo que outras não aprendem nunca e, portanto, não avançam na vida pessoal nem na fé, porque desperdiçam as riquezas que lhes são oferecidas por não darem valor a elas. O Senhor compara o seu povo ao rebanho de ovelhas, e a ovelha é um animal ruminante. Ela se alimenta de pastos e depois rumina lentamente tudo o que comeu, valorizando o alimento. Às vezes, não reconhecemos um tesouro por não conhecer o seu valor. Paulo dá dica ao seu jovem cooperador Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. 2 Timóteo 2:7. E medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4:15. Ao ponderar e meditar na palavra, o Senhor dará a você compreensão para aplicar na sua vida e o seu progresso será visto por todos. Até amanhã, às 6 horas da manhã, queridas irmãs e amadas ouvintes. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Bom dia, queridas irmãs. Hoje vamos desfrutar do alimento diário da semana 4, leitura bíblica, Salmo 110, do 1 ao 3, Gálatas 5:11, 6:12, Efésios 1, 9 e 10, 22, 23. E ler com oração está em 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens,
e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Aleluia! O título dessa leitura é Perceber o suspiro do coração do Pai. O conteúdo da mensagem dessa semana, intitulada Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz, é baseado nos textos de 2 versículos de Gálatas, o 5:11 e o 6:12. Veremos ao longo da semana que a igreja faz parte do braço do Senhor. Por isso, ela contribui poderosamente para o cumprimento da vontade de Deus, hoje na terra. Além disso, você entenderá que a igreja é uma grande caixa de energização, de modo que jamais participará de algo nela e sairá do mesmo jeito que começou. Ó Senhor Jesus, as comunhões, imersões, pregações, colportagens são sempre energizantes. Também receberemos alguns alertas. O primeiro, os cristãos judaizantes estavam mais interessados em preservar seus costumes do que em ouvir e praticar a palavra viva de Deus, trazida pelos profetas. Resultado, perderam-se pelo caminho e zombaram dos enviados de Deus. O segundo alerta, a igreja em Jerusalém, que começou tão bem no capítulo 2 de Atos, presenciando sinais e milagres, tornou-se um centro de oposição à verdade do Evangelho. Acaso cometeremos o mesmo erro? Jamais! Para isso, vamos começar vacinando-nos. Toda palavra profética é um sussurro do coração do Pai para cada um de nós. No primeiro capítulo do livro de Efésios, observamos que o Pai tem um anelo no coração, denominado pela Bíblia de beneplácito de sua vontade. O Filho, por sua vez, atende a esta vontade. Faz com que ela prospere, emitindo uma voz de comando que será executada pelo poder do Espírito Santo. É assim que a obra de Deus acontece. Esse beneplácito é o anelo do coração do Pai, que é o mistério de sua vontade que ele propôs em Cristo. Qual é o mistério da sua vontade? Fazer convergir nele. Essa palavra convergir tem um sentido de encabeçar, colocar Cristo como cabeça na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus! Em outras palavras, Deus anela fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso parece estar muito distante de nós, mas se você estiver atento ao suspiro de Deus, perceberá que hoje o cumprimento dessa palavra depende de nós, da igreja. A igreja é o meio pelo qual o encabeçamento de Cristo acontecerá, conforme está em Efésios 1, 22, 23. Consegue perceber o suspiro de Deus nessas palavras? Em caso afirmativo, você imediatamente se empenhará para que isso aconteça em nossos dias. Infelizmente, quase 20 séculos de história da igreja se passaram e nós ainda não vimos isso acontecer. Graças a Deus, o Senhor nos últimos tempos tem acelerado seus passos a partir da reação que nós, os trabalhadores da última hora, temos tido ante sua palavra. Essa reação começa na atitude que temos ao ouvir a palavra que chega a nós toda semana, assim como os irmãos da igreja em Tessalônica, devemos recebê-la como de fato é a palavra do próprio Deus. Qual é o papel como igreja? Qual é nosso papel como igreja? É ouvir a palavra que Deus nos envia por seus profetas e crer que ela não procede de homens, mas que de fato é aquilo pelo qual Deus suspira. E é nisso que ele deseja que sua igreja se empenhe hoje. Ó Senhor Jesus, é por meio de nossa fé nessa palavra, o Espírito realiza a obra de Deus, fazendo Cristo encabeçar todas as coisas. No ano de 2020, em plena pandemia,
quando não havia nada que nos fosse favorável, foi profetizado que estaríamos vivendo no seio da aurora os primeiros sinais da volta do Senhor e que os adolescentes seriam como as gotas de orvalho formando um exército de jovens santos nos tempos que precediam a volta do Senhor. Essa palavra se cumpriu em nosso meio e milagres não param de acontecer a cada dia. Ó Senhor Jesus, a palavra que temos recebido definitivamente não vem da razão humana, mas de Deus. Amém. Pela palavra de Deus entendemos que começou a amanhecer da vinda do Senhor. Quanto tempo durará esse amanhecer? Não sabemos, mas sabemos que ele já despontou. E qual é o sinal de que o amanhecer da volta do Senhor começou? É que as gotas de orvalho, que são os jovens santos se formando como um exército de Deus na terra, já são realidade em nosso meio. Aleluia! Vimos a partir de 2021 e 2022 milagres acontecendo. Os adolescentes, com sua simplicidade, espírito humilde, amor reverente à palavra, sendo energizados pela vida e o Espírito de Deus. Com isso, o Senhor energizou toda a igreja. Uma tropa de adolescentes cheia de ousadia surgiu em nosso meio, e isso contagiou os capitães, os jovens mais maduros e os adultos que se tornam os intendentes. Todos na igreja foram energizados, e assim surgiu esta ferramenta poderosa, as tropas, os capitães e os intendentes, que titulamos de TCI, para acelerar a pregação do Evangelho e o cumprimento do anelo de Deus de fazer cumprir e encabeçar Cristo todas as coisas. Isso está acontecendo hoje na igreja. Cristo está fazendo todos nós andarmos na mesma frequência, no mesmo ritmo. Quando somos energizados pela palavra de Deus, seguimos a mesma direção. E assim Deus pode colocar todos nós na mesma frequência. O que é a mesma frequência? Na física, a luz é transmitida pelas ondas eletromagnéticas. E no caso do laser, essas ondas estão em fase, estão na mesma frequência, porque têm o mesmo comprimento de ondas, a mesma cor e são altamente direcionadas em um único foco. Ó Senhor Jesus! Na igreja todos precisamos estar em fase. Não pode haver um irmão numa velocidade e outro na outra. Ó Senhor Jesus, uns brilhando menos do que os outros e com várias direções na obra de Deus. Esse não é o caminho que devemos tomar. Quando as ondas não estão na mesma frequência, elas podem anular-se. Não é isso que queremos que aconteça em nosso meio. Quando recebemos a cada semana a palavra de Deus e entendemos seu suspiro, entramos em fase e aumentamos nossa intensidade para que sejamos direcionados por Deus. E como o raio laser, façamos sua vontade. Amém! Isso é que Deus minuciosamente ou miraculosamente tem feito em nosso meio. Porém, lembremos-nos de que tudo começa por compreendermos o suspiro de Deus em cada palavra que tem chegado até nós a cada semana. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Que você possa, ter ganhado luz, direção e ser admoestado com essa palavra, para que nós possamos seguir de perto a palavra de Deus, para de fato crer, não como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus, e que possamos de fato ouvir o suspiro do coração de Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como esse, me levanto e digo sim.
jejum e oração. Coroa escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como esse. Levanta-se hoje, levanta-se mulher, Deus te escolheu sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroa escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou Ruth e Noemi, declare. Sou Jael, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus, eu sou. Sou mulher de Deus, eu sou de Deus. Sou mulher de Deus, declare isso, creia. Eu sou mulher de Deus para um tempo como esse. O livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. O banquete de Assuero. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias. Durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores. Durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real, havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. A rainha Vaste desafia o rei Assuero. Versículo 10. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona,
Bigtá, Abictá, Zétar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, feita por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, que se deve fazer a rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos e todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fique proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando esse decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Esther é feita rainha, capítulo 2, versículo 1. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. O rei concordou com isto e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Adassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com óleo aromáticos, essências e perfumes, em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero.
Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias, distribuiu presentes segundo a generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem, o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Capítulo 3, versículo 1. Mordecai é odiado por Amã. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Emedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amã pretende matar todos os judeus. No 1º mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês. E foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, sinete, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. O rei decreta a morte dos judeus. Versículo 12. No dia 13 do 1º mês,
Chamamos os secretários do rei, e, segundo tudo o que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrito em nome do rei Assuero e selado com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Termina a leitura de hoje e vamos aos nossos comentários. No capítulo 1, do versículo 5 a 8, nós vimos um banquete, o segundo banquete. E não foi para a nobreza, e sim para todos os cidadãos do palácio de Suzã. O evento é descrito nos mínimos detalhes, né? Fala até da cortina, das taças usadas e tudo mais. Isso para ressaltar a riqueza do rei, né? Para os persas deve ter sido uma festa fabulosa. O vinho real era servido em grande quantidade e todos poderiam beber quanto quisesse, ou seja, sem nenhuma restrição. O terceiro banquete foi dado pela rainha Vaste, que aparece no versículo 9 do capítulo 1, e ela é a anfitriã dessa festa, né? Então, uma festa só para mulheres ali. E o rei, já embriagado, manda buscá-la para exibir a sua beleza. Mas nos versículos de 10 a 12, nós vemos que ela não foi. Então, ninguém ficou tão chocado quanto o rei Assuero, porque ele foi desobedecido, passou vergonha na frente de todos. Então, Assuero consulta 7 príncipes que o aconselham a substituí-la por outra, porque a atitude da rainha iria influenciar todas as mulheres, tanto as nobres como as plebeias, né? Porque ela desobedeceu o rei. Isso seria um desastre, né? Segundo a visão aí dos varões, né? Então, ele atende o conselho, né? Aceita o conselho e baixa um decreto para que as mulheres virgens, né, fossem até o palácio e ali haveria uma seleção, né, de mulheres para ser apresentadas ao rei. Esther, chamada Hadassa, porque esse era o seu nome, que significa murta, era muito bela e a sua beleza física lhe deu vantagem para substituir Vasti. Mas Mardoqueu, seu tio, não a deixa revelar sua origem étnica, né? As mulheres, então, passaram por um tratamento de beleza durante um ano e depois foram trazidas ao rei. Esther agradou o rei. Certamente Deus tinha um propósito, né, para Esther. A soberania de Deus estava em ação por meio do encontro, né, de um rei pagão com uma virgem judia, porque isso levaria ao resgate do povo de Deus. E o lugar vago deixado pela deposição de Vasti foi então preenchido por Esther. A sua coroação foi celebrada com um grande banquete. E nós vimos também no capítulo 2, versículo 19, que Mardoqueu estava no portão do rei. Isso sugere que ele era algum tipo de oficial na corte persa. Então isso ajudaria a explicar por que ele vivia na cidadela de Suzã e não na cidade de Suzã. E a história de Esther, ela toma um novo rumo quando Mardoqueu descobre uma conspiração para assassinar o rei Assuero. Mardoqueu informou o rei por meio da rainha Esther.
Esther não apenas era o melhor contato dele, né, com o rei, como também o fato dela ter transmitido essas notícias deve tê-la estimado também aos olhos de Assuero, né? E esse fato vai ajudar muito o povo judeu, porque foi escrito no livro das Crônicas. Então nós vimos algo muito curioso aqui, quando fala de Amã. Ele era o Agagita. Enquanto Mardoqueu era possivelmente da linhagem do rei Saul, porque é mencionado aqui filho de Quis, e Quis é pai de Saul, né? Então, possivelmente ele é descendente benjamita, né? E dessa família de Saul. E Amã é descendente de Agag, líder dos amalequitas. O rei Agag foi morto por Samuel, né? Então, Amã é inimigo dos judeus. E é possível que esta antiga inimizade justifique a recusa de Mardoqueu a se curvar diante de Amã, descendente de Agag. Porque foi por culpa de Agag que Saul perdeu o reino, né? Então, há uma rixa aí entre as duas famílias aí, né? A benjamita e o rei Agag. Ou seja, agora, né, há uma rixa entre Amã e Mordecai, porque Mordecai não quer se curvar diante de um descendente do rei Agag, a Malequita, né? E por saber que Mordecai é judeu, o ódio de Amã se aflora agora, né? Porque ele fica sabendo que Mordecai é judeu. Então ele quer se vingar, não só de Mordecai, mas de todo o povo judeu. Então, ele instiga o rei, né? Instiga com uma mentira, dizendo que eles não guardam as leis do rei, né? E faz uma oferta de 10.000 talentos de prata à coroa, como pagamento para exterminar a nível imperial todo o povo judeu. E isso deve ter animado Assuero, porque os cofres foram esvaziados por causa da guerra contra os gregos. O pedido de Amã foi concedido por Assuero, que lhe deu toda a autonomia, né? Tirando o anel usado pelo rei para colocar o seu selo oficial em documentos do Estado. E com este anel, Amã agora tinha o poder de executar o extermínio que planejara, né? O apoio quase que despreocupado de Assuero era indiferente às consequências. Ele disse, faça o que você quiser com esse povo, né? E Amã dá as instruções muito claras, né? Que todos os moços, velhos, crianças, pequenas e também mulheres eram para serem mortas 11 meses depois daquela carta, né? Daquele decreto que foi baixado, no 13º dia de Adar. E de um lado, o povo estava desesperado, né? Porque algo terrível iria acontecer com o povo judeu. E, enquanto isso, Amã e o rei Assuero estavam bebendo despreocupadamente. Senhor Jesus. Bem, irmãs, terminamos os nossos comentários de hoje. Amanhã a gente vai dar continuidade a essa história. Eu aguardo vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura bíblica seguindo o roteiro anual. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Continuando a leitura, hoje vamos ler Salmos, capítulo 35, versículos 17 até 28, Provérbios, capítulo 21, versículos 19 e 20, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 até 34. Começando com Salmos. Continuando o capítulo 35, oração pedindo a ajuda de Deus, e a partir do versículo 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa.
Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra minha boca e dizem: pegamos, pegamos. Vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isto. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha a humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Agora, Provérbios, capítulo 21, versículos 19 e 20. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e engenhosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, também terminar hoje o capítulo 11, a partir do versículo 17. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso,
Aquele que come o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. E, amadas irmãs, até amanhã, às 6 horas da manhã, com mais uma leitura bíblica diária. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: A triste situação do homem. Recebam com carinho Taíka Saleb. O samaritano, ao ver o homem naquela condição, compadeceu-se dele. Essa palavra é tão cheia de significado. O sentimento de compadecer-se nasce nas entranhas, nas profundezas do ser. Esse é o sentimento que Deus tem ao ver o homem que criou jogado no chão, semi-morto, pisado pelo diabo. Porém, não se tem caso perdido quando se tem por perto Jesus, nosso samaritano virtuoso. Como esse homem, hoje há muitas pessoas feridas na alma, sangrando. Outras perderam a confiança no próximo e estão a um fio de perder a fé em Deus. A atitude hipócrita dos religiosos tem atrapalhado a ação do Evangelho. Não permita que seu relacionamento com Deus sofra por causa da falsidade da religião. Deus não é religião. Religião é que os homens fazem. Deus é amor, e todo o seu amor está na pessoa de seu Filho Jesus. Ele quer atrair você com cordas humanas, com laços de amor. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem compaixão de nós, algo que nasce das tuas entranhas, do profundo do teu ser, esse sentimento que o Senhor tem quando nos vê longe de Ti, quando nos vê em sofrimento. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos socorre e nos acolhe em cada situação. Queremos buscar em Ti, Senhor, aquilo que nós precisamos, porque só o Senhor é quem pode nos salvar. Oh, Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Há uma nuvem que se move sobre a igreja. Há uma voz que chama todos a peleja. Que vai ouvir o falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Que vai lutar pra estejar o filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá no alto.
exército por Deus bem preparado. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para indolência. Com alegria, entusiasmo e excelência, quem vai levar seu irmão até a linha final. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá